sobre o que é o Espiritismo, usando o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Então, na aula passada a gente estava aqui falando que as manifestações físicas, né, dos espíritos são o alfabeto da ciência, é o beabá, é o básico, e que elas ainda ocorrem porque elas precisam convencer algumas pessoas, certo? Algumas pessoas precisam ser convencidas através dos olhos, tá? Mas o espiritismo nunca fez milagres. Ele não trabalha com sobrenatural, com coisas místicas, tá? Então, quando a gente sai do corpo físico, né? Quando o corpo físico morre, a gente não fica dentro de um caixão, dentro do cemitério, conversando lá na tumba. Não fica, tá? A gente sai do corpo, como a gente coloca, por exemplo, o celular acabou a bateria, a gente deixa ele lá e vai fazer outras coisas. É assim que o espírito faz com o corpo. O corpo seria o celular, então acabou a bateria, não funciona mais, ele estragou, deixa lá o celular e vai fazer outras coisas, tá bem? Também a gente disse que para a gente se comunicar com o espírito não há nem hora, nem lugar, nem dia, nada disso. É só ter o momento propício, né? O espírito precisa querer falar com a gente precisa ter um médium e tudo tem que estar comungando para que isso aconteça, tá? As manifestações espíritas são para convencer os incrédulos, como a gente já disse lá, e também para dar aos crentes, às pessoas que já sabem que os espíritos existem, ideias mais próprias, né? Ideias mais justas, mostrar que realmente a gente não morre, tá bem? Bom, continuando aqui na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os médiuns, né? O que são os médiuns? Os médiuns apresentam numerosíssimas variedades, tem muitos tipos de médiuns nas suas aptidões. O que é suas aptidões? É as coisas que eles podem fazer, tá? E é o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, né? E de tal ou tal gênero de comunicação. Então, o tipo de comunicação vai depender do médium e o tipo de fenômeno também vai depender do médium. Segundo essas aptidões, essas características, a gente pode distinguir esses médiums por médiums de efeitos físicos, médiums de comunicações inteligentes, médiums videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, que fala mais de uma língua, poetas, músicos, escreventes e etc. Então tem muito mais tipos de médium, tá? No livro dos médiums, ele cataloga todos os tipos de médiums que existe, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, leiam o livro dos médiums de Allan Kardec. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Então, você não pode esperar um médium auditivo ser um médium falante, um médium que é somente vidente, não pode ser um médium de comunicações inteligentes, se isso não está dentro da habilidade dele, tá? Ele pode ser um médium auditivo, falante, vidente, mas às vezes ele é só uma coisa. Então a gente não pode esperar que ele seja um médium músico e um médium de efeito físico ao mesmo tempo, sabe? As coisas que a gente espera dos outros, a gente não pode forçar, né? Que o outro seja aquilo que não é. Bom, sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, das habilidades, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática, tá? Então você pode olhar lá no livro dos médiuns, capítulo 16, item 185, para mais informações. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais. E o que são fenômenos materiais, né? São movimentos, pancadas, etc. Sabe? Tudo aquilo que todo mundo pode ver, né? Ouvir, é um fenômeno material, tá? É uma ação material. Então,
se o fenômeno ninguém pode ver, ninguém pode ouvir, só o médium pode ouvir, então não é um fenômeno material, é um fenômeno só espiritual, tá? Se todo mundo escuta a pancada, se todo mundo vê o movimento das cadeiras, o movimento das portas e janelas e tal, é um fenômeno material, tá? Então, com o auxílio de mesas, né, são os objetos e outros objetos, quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes. Então, quando não é o vento que abre a janela, porque o vento não é uma coisa inteligente, né? Quando é um espírito que abre a janela, um espírito que mexe com a cadeira, que mexe com a porta, é alguém que teve uma vontade de fazer aquilo. Então é um efeito inteligente. É a mesma coisa, quando você quer abrir a porta da geladeira, a porta da geladeira você pega e abre com a sua mão. Só porque a gente pode ver, não significa que é um efeito burro, é um efeito inteligente, né? Alguém pegou e abriu, ela não abriu sozinha, ok? Que por isso mesmo denotam uma causa inteligente. Então, para um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente, tá? Se a caneta começa a escrever sozinha, ela não é a caneta mágica, ela não é uma caneta que tem vontade própria, é alguém que está escrevendo, ok? É uma causa inteligente. É um dos modos porque os espíritos se manifestam, é uma maneira deles se manifestarem, tá? Por meio de um número de pancadas convencionadas, né? Obtém-se as respostas, sim ou não. Então, por exemplo, você fala assim pro espírito, olha, é uma pancada para sim, 2 pancadas para não, ok? Então é uma pancada que você convencionou que vai ser assim, assado, tá? Então, por meio de um número de pancadas convencionadas, você pode obter respostas sim ou não. Ou então, a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio de pancada, né, esse meio primitivo, é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. Então é um meio antigo que não é muito usado. As mesas falantes foram a estreia da ciência, tá? Ela começou com as mesas falantes, porque foi daí que verificou que tinha um efeito inteligente por detrás daquele fenômeno. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos, né, e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles, senão acidentalmente e como experimentação. Por exemplo, você, né, tem aquele gramofone, aquela coisa bem antiga. Ninguém tem mais em casa, né? Todo mundo tinha numa época. Hoje ninguém tem, ninguém mais usa. Hoje o pessoal usa mais o celular para ouvir música. E aí significa que o gramofone você nunca mais vai encontrar? Pode encontrar. Da mesma forma como você pode encontrar esses experimentos aqui que a gente tenta fazer, as pessoas tentam fazer, você pode encontrar a gente fazendo, mas no espiritismo ele não é mais usado, tá? Os espíritas não fazem isso. Só mesmo as pessoas que jamais ouviram falar dessa coisa, são curiosas, ok? De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. Então, você vai encontrar os espíritas fazendo livros, escrevendo poesia, tá? Através dos espíritos, que são os espíritos que ditam ou eles que escrevem, ok? Bom, ficamos por aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.